E aí pessoal, beleza? Eu tô reativando o meu canal do YouTube aqui, né? Depois de muito tempo parado. Já fazia um tempo que eu tava pensando em começar a falar sobre jogos de tabuleiro, que é uma coisa que eu tenho investido bastante tempo e dinheiro aí nesse hobby. E voltar a falar de livros, que eu já falei num passado longínquo aqui no canal e tenho lido bastante coisa bacana e que tem me agregado bastante. E eu resolvi voltar aqui com os vídeos, tá? Então, para quem acha bacana aí uma recomendação de jogos e livros para conhecer, para se divertir ou aprender um pouco aí com a leitura, acompanhe os novos vídeos que eu pretendo publicar aí no meu canal, tá bom? E sem mais delongas aí, o primeiro jogo que eu quero trazer aqui é um jogo que eu tenho muito carinho por ele, que é o Patchwork, tá? O Patchwork aí, ele foi criado pelo Uwe Rosenberg, tá? Ele foi lançado mundialmente em 2014 e no Brasil em 2016 pela Galápagos, tá? Ele é um jogo rápido, fácil de aprender, tá? Inclusive ele é o preferido aqui em casa, né? Aqui eu e a minha filha, a gente adora jogar ele, tá? Uma coisa importante a saber desse jogo é que ele é exclusivo para 2 pessoas, tá? Então eu recomendo aí para jogar em casais, pai e filho, ou quem tiver um amigo que não conhece de board game e quer conhecer um jogo rápido para começar a entender como funcionam esses jogos modernos. É uma boa porta de entrada aí para o mundo dos board games, tá? Um pouquinho sobre os componentes, tá? Ele vem umas pecinhas aqui de madeira, tá? E eu comprei, na minha versão aqui, eu tenho, a versão que eu jogo, eu tenho uns marcadores aqui de plástico, né? Impressos em impressora 3D. Eu achei bem legal, achei na internet aí, gostei. O jogo é rápido, as partidas dele levam em torno de 20 minutos, meia hora. É um jogo, apesar de ser muito simples de aprender as regras e de ensinar, ele é um jogo bem estratégico, tá? Bem estratégico mesmo, assim, dá pra você ir montando a sua estratégia ali, tá? Um pouco de como é a dinâmica do jogo, tá? A gente tem aqui um tabuleiro 9x9, então eu tenho 9 linhas e 9 colunas, né? Cada um dos 2 jogadores tem um tabuleiro desse. E você vai ter um círculo com vários retalhos, né? A tradução do jogo Patchwork é colcha de retalhos. Então eu tenho vários retalhos aí, alguns com botões de diversos formatos diferentes, né? E você vai andando por esses retalhos e escolhendo quais você vai começar a montar a sua colcha de retalhos aqui. Então temos um tabuleiro central com esses 2 formatos aqui diferentes, tá? São só desenhos diferentes, o tabuleiro é o mesmo. E pode ver que no tabuleiro tem vários botões. Esses botões, pessoal, eles são o dinheiro do jogo, tá? Então, esse aqui é o dinheiro do jogo, tá bom? É difícil de ver, mas é isso aqui. São vários botõezinhos. E com esses botões que você vai comprar seus retalhos. E cada retalho tem um tempo que a gente leva para costurar ele na nossa colcha, né? Então, esse aqui, por exemplo, custa 2 botões e me leva 3 de tempo. Esse aqui custa 10 botões e me leva 5, tá? E o nosso tempo é limitado no jogo, porque a gente vai andando no tabuleiro, dando voltas até chegar aqui no centro. Quem chegar no centro primeiro não tem mais jogado, o outro ainda pode continuar jogando. E a gente vai ganhando botões, conforme for passando por esses botõezinhos aqui, de acordo com a quantidade de botões que você tem na mesa. É muito simples, assim, talvez a forma que eu expliquei não pareça tão simples, mas minha filha hoje tem 10 anos, ela joga acho que desde os 7, e a gente sempre se diverte, a gente sempre volta a jogar esse jogo, tá? Ele é perfeito, assim, talvez um dos jogos que eu mais gosto de 2 pessoas.
Ele tem uma temática que eu acho muito legal. Assim, já mostra para quem não conhece jogo de tabuleiro o quão criativo pode ser o mundo dos jogos de tabuleiro, né? Quem poderia imaginar um jogo de tabuleiro para ver quem constrói a melhor coxa de retalhos, né? E a temática funciona muito bem dentro do jogo, tá? Porque você se sente ali construindo mesmo uma coxa de retalhos, né? E uma das coisas que te faz perder pontuação no final são os quadradinhos vazios na sua coxa de retalhos. Então, quanto mais você conseguir completar esse tabuleiro 9x9, melhor vai ser a sua pontuação. Os pontos vazios te penalizam. E caso quem completar primeiro, né, um quadrado de no mínimo 7x7, né, deixando apenas 2 colunas e 2 linhas sem espaços vazios, ganha um bônus também. Então também tem uma mini corrida aí para ver quem vai completar o 7x7 ali. A minha filha, ela tem 10 anos, né, e todas as vezes que a gente jogava, ela nunca tinha conseguido completar o 7x7. Algumas vezes quando ela era menorzinha, ela vivia incomodada, achando que nunca ia conseguir completar, né, o 7x7 ali. E na última vez que a gente jogou, ela conseguiu completar o 7x7 antes de mim, ganhou o bônus. Então tem uma curva de aprendizado, né? Conforme ela foi crescendo e jogando mais vezes o jogo, ela foi aperfeiçoando suas estratégias e hoje ela joga de igual para igual comigo. Isso é muito bacana mesmo. Tendo 10 anos, ela consegue montar a sua estratégia, né? Planejar ali o que ela vai fazer e tentar seguir. É um jogo com pouca interação entre os usuários, né? A maior interação que a gente tem, como cada um constrói a sua coxa de retalhos, a maior interação que a gente tem são ao comprar esses retalhos, porque eu posso comprar um retalho que ela queria para montagem da coxa dela, ela pode comprar um que eu queria, e essa é a pequena interação aí entre os jogadores, né? É uma temática de costura que, apesar de eu particularmente achar muito divertido, né, e tem ligação aí com a minha mãe que costurou a vida inteira, então eu tenho eu gosto dessa temática, né? Pode ser que não agrade todo mundo, tem gente que talvez não se interesse por jogar um jogo de construção de coxa de retalhos. E uma questão também aí é que ele só pode ser jogado em 2 pessoas, então não é um jogo para festa, para galera, é um jogo bem assim intimista, né, para simplesmente 2 pessoas jogarem ali. Se tiver mais gente, vai ter que ficar assistindo. Eu tenho vários outros jogos que só jogam 2 pessoas que eu posso trazer aqui, mas para mim o favorito sempre para 2 pessoas é o Patchwork, tá bom? Então é isso, fica aqui a minha recomendação. Vou deixar um link aqui no texto aqui do vídeo, né? Caso alguém tenha se interessado, caso alguém queira conhecer esse Tetris de botões, eu recomendo muito mesmo, tá? E comprando pelo link, você me ajuda o canal, ajuda a me motivar a trazer mais conteúdo aqui, a trazer mais análises de jogos que eu gosto, jogos que eu recomendo, né? Então é isso, fico por aqui, até o próximo, valeu!